Capítulo 9. A mulher que prospera abençoa o necessitado. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Provérbios 31.20. Você gosta de viajar? Quando eu morava em Chicago, tive o privilégio de visitar muitas vezes o Museu Field de História Natural. Esse é um lugar único no mundo. Quando tiver oportunidade, visite-o. Uma das coleções mais interessantes tem aproximadamente umas 90 mil borboletas. Algumas mostram uma beleza realmente impressionante. Caso esse tema te interesse, outro lugar a ser visitado seria o Museu das Borboletas do Mundo, em São Miguel, província de Buenos Aires, onde há uns 70 mil exemplares. No entanto, há uma grande diferença entre as borboletas dessas duas coleções, que são admiradas por trás de um vidro de um museu, e as que você teria a oportunidade de ver no borboletário do Museu Nacional da Costa Rica. Algumas delas estão vivas e outras mortas. Essa é a diferença de uma mulher de sucesso que simplesmente acumulou muito dinheiro e uma mulher que aprendeu a ser próspera também na área da generosidade. O segundo tipo de mulher tem vida. À medida que seus paradigmas vão sendo mudados, visando uma vida mais integralmente próspera, você precisa mudar o paradigma da generosidade. A palavra de Deus diz: a alma generosa prosperará, e quem dá de beber será dessedentado. Essa não é uma fórmula mágica trazida pelos profetas da prosperidade. É claro que para prosperar você precisa fazer muito mais do que simplesmente dar dinheiro aos outros. Mas o coração generoso tem o que é preciso para ser feliz. Sabe viver desapegado dos bens materiais e dar valor às coisas importantes da vida. Acredito piamente que uma das principais razões pelas quais Deus nos permite desfrutar da prosperidade é poder compartilhá-la. Independente do seu patamar financeiro, penso ser importantíssimo que aprendamos a compartilhar nossas bênçãos. Caso contrário, morremos um pouco como as pessoas. Fomos criados para compartilhar o pouco ou muito que temos, as alegrias e as tristezas. Nem o egoísmo nem a avareza beneficiam o nosso espírito. Essa é uma das razões, por exemplo, pelas quais o Mar Morto em Israel está literalmente morto. O Mar Morto encontra-se a 398 metros abaixo do nível do mar, e o Rio Jordão entrega a ele mais de 6 milhões de metros cúbicos de água por dia. No entanto, o Mar Morto tem um problema. Ele apenas recebe água, não distribui. A água então fica estancada, e com a evaporação que o sol no deserto produz, sua concentração de sal aumenta. A concentração normal do sal no oceano é de 2% a 3%, enquanto no Mar Morto é de 24% a 26%, além do magnésio e cálcio. Não há vida que aguente essa combinação química. O Mar Morto, com quase seus 1.000 km² de superfície, é grande, rico em minerais e provavelmente é o mar mais conhecido do mundo. Contudo, ele perdeu a vida, está vazio em seu interior. E isso nos ensina que dar após receber é um processo vital que nos permite manter o frescor do nosso coração. Existem princípios vários que acredito ser muito importantes no momento de dar e gostaria de compartilhá-los com você. A mulher cristã doa principalmente para honrar a Deus. O costume de dar a Deus e aos sacerdotes existe desde as épocas antiquíssimas. No caso do judaísmo e do cristianismo, esse ato data de pelo menos da época de Abraão e Melquisedeque, há uns 4.000 anos. Vale a pena destacar que o dízimo, dar a 10ª parte de algo, precede a lei mosaica. O dízimo foi adotado pelo cristianismo na época do Evangelho da Graça, porque não foi criado a fim de salvar o homem, mas porque mostra basicamente uma atitude de coração. O famoso rei Salomão diz em um dos seus provérbios: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Notemos que a palavra primeira, o verbo imperativo, a ordem, é a palavra honra, o motivo pelo qual o cristão leva o dinheiro à igreja e, portanto, uma atitude interior, humilhar-se internamente, por ter reconhecido que Deus é, que todas as coisas veem, e reconhecê-lo como dono de todas as suas posses. A mulher cristã doa sem esperar nada em troca. A atitude de doar surge do amor, e essa ação não surge do interesse. O apóstolo Paulo explica essa atitude quando escreve aos Romanos e aos Coríntios. O cristão oferta a Deus da mesma forma que uma criança oferece o presente ao seu pai. Vamos refletir.
Como mães e pais, quando os nossos filhos nos dão um abraço e um beijo, como queremos que o façam? Por amor ou porque eles querem obter alguma coisa de nós? Certamente, nós queremos que seja por amor. A ideia de que um filho se aproxime do seu pai porque deseja obter algo dele não é muito positiva na América Latina. Na verdade, o conceito do filho demonstra carinho pelo seu pai é porque tem outros interesses. É bastante desagradável para muitos de nós. A minha pergunta é a seguinte: por que estamos lhes ensinando a fazer justamente isso ao nosso povo? Porque escutamos tantos pregadores na televisão e na rádio ensinando os cristãos a ofertarem a Deus para que Deus dê a ele 10 vezes mais? Na minha humilde opinião, nós deveríamos estar ensinando o nosso povo a doar por amor e não por necessidade. A palavra de Deus é bem clara a respeito disso. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, expressa claramente: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Quando alguém é ensinado a ofertar por interesse, os resultados são imediatos. No entanto, isso não é nada útil para a pessoa, pois promove apenas cobiça. O problema é que esses ensinamentos, assim como um bumerangue, voltam em nossa direção. Quando a pessoa que dá R$100 não recebe 10 vezes mais, ela começa a duvidar. Há defensores do materialismo religioso que infelizmente fomentam isso e ainda afirmam que quando o doador não recebe retorno é pela sua falta de fé. Então, o que me diz sobre esse tipo de ensinamento? Ele diz que o problema não está no ensinamento distorcido e semi-herético, mas no membro da igreja que deu tudo o que possuía. As pessoas que caem nesse tipo de trapaça religiosa são geralmente as que mais desejam agradar a Deus. É certo que a Bíblia promete que Deus abrirá as janelas dos céus para nos abençoar quando ofertarmos a eles nos primeiros frutos do nosso trabalho. Essa é uma verdade eterna. Mas, voltando ao tema dos nossos filhos, posso afirmar a você que os meus filhos não têm ideia das bênçãos econômicas que a minha esposa e eu temos e reservamos para eles. Temos tesouros que eles nem imaginam, porque minha esposa e eu não queremos que nos beijem e abracem por interesse, mas sim por amor. Dessa mesma forma, você e eu não temos ideia das bênçãos que Deus tem reservado para você e para mim no futuro. Algumas delas são materiais, algumas emocionais, outras espirituais. No entanto, quando trazemos nossos dízimos e ofertas diante de Deus, Ele quer que nos apresentemos não por interesse nessas bênçãos, mas simplesmente por honrá-lo e por amor. Foi perguntado uma vez para o meu rabino Meir: por que nas Escrituras dizem alguns trechos que nossos sacrifícios são agradáveis ao Senhor, enquanto em outros trechos diz que Deus não se agrada de nossos sacrifícios? O rabino respondeu: tudo depende de o homem ser incluído, também o seu coração, no momento de apresentar o seu sacrifício. A mulher cristã doa voluntariamente. Embora o costume de muitas religiões no mundo seja especificar qual é o tipo de oferta a ser trazida perante Deus, isso não acontece com o cristianismo. Pelo menos não deveria acontecer. Paulo oferece um ensinamento fundamental quando diz aos Coríntios: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O cristão empresta o conceito do dízimo do judaísmo, mas não o vê como uma regra, uma lei, uma meta a ser atingida. Ele vê como um começo, como um mínimo sobre o qual construir uma vida de entrega a Deus aos demais. O interessante é que até no livro apócrifo de Eclesiástico é dito que devemos dar a Deus como nos foi dado, ou seja, de acordo com as suas capacidades. A mulher cristã doa generosamente e sacrificialmente. Quando Jesus apontou com o dedo para alguém como exemplo da arte de doar, indicou incrivelmente uma viúva que havia colocado apenas alguns centavos no lugar reservado das ofertas na entrada do templo. O mestre destacou esse acontecimento e eternizou nas páginas das Escrituras porque ela deu tudo o que tinha. Essa viúva poderia ter tido todas as desculpas do mundo para sentar-se à porta do templo, estender sua mão e pedir. Ela era mãe solteira, pobre, um zero à esquerda para a sociedade judaica.
em relação aos direitos e posição social, não era o mesmo que ser viúvo e ser viúva nessa época. A lei permitia que se recebesse ajuda por ser viúva e pobre. No entanto, essa mulher, em vez de estender a mão para pedir, estendeu a sua mão para dar. Há uma razão muito poderosa para que ela possa ter agido dessa forma. Essa mulher tinha algo que muitos de nós não temos hoje em dia: caráter. Um bom amigo meu diz que dar o símbolo de riqueza, enquanto pedir é símbolo da pobreza. E não estamos falando da riqueza e da pobreza material. Aquele que tem um caráter maduro será também generoso, porque tem de onde dar e dará ainda que não tenha. O segredo desse tema não é que cada um de nós dê a mesma quantidade, mas sim com o mesmo sacrifício. A mulher cristã doa em segredo. No centro do Sermão da Montanha, Jesus diz a seus discípulos: quando, pois, dar esmola, não toques as trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz com a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A humildade é um elemento essencial no momento de dar aos outros. Vamos praticá-la em meio à sociedade eletrônica e pomposa em que vivemos. A quantia, na verdade, não é importante. Como foi dito anteriormente, a quantidade ou porcentagem de dinheiro não é realmente importante na hora de dar. Alguns podem dar mais, outros menos. O que realmente importa é o nosso ser interior, em detrimento ao nosso fazer externo. Muitas vezes me deparei com pessoas que me perguntavam se deveriam ofertar o dízimo, indicando que dão 10% das suas entradas em dinheiro à igreja. Eu normalmente respondo de duas formas. Primeiro, digo: acerca desse tema, obedeça ao seu pastor e aos seus líderes espirituais. E caso concorde em fazer parte dessa comunidade de fé, você deve seguir a orientação de seus líderes. Em segundo lugar, geralmente esclareço que na antiguidade as pessoas do povo de Israel não davam 10% das suas receitas anuais ao templo, davam mais. Essa atitude demonstra apenas o pouco que conhecemos das escrituras e por isso que fazemos o que fazemos. Explico. Os judeus da antiguidade tinham apenas uma colheita anual. No entanto, davam 3 dízimos, 2 anuais e 1/3 a cada 3 anos. O primeiro dízimo era para ser armazenado no templo e o segundo era para as viúvas e os órfãos do povo hebreu. E o terceiro a cada 3 anos para as viúvas e órfãos estrangeiros, gentios, que viviam em Israel. Portanto, os judeus da antiguidade davam um dízimo de 23,33 ao ano. Com isso, almejo demonstrar que nós consideramos dízimo, depois de Cristo, não ter paralelismo literal no Antigo Testamento, mas tem um paralelismo com os seus princípios de honrar a Deus como o verdadeiro dono de tudo que temos. E os 10% deveriam ser no nosso começo, não a nossa meta. Onde coloca o dinheiro, sim, é importante. Mesmo tendo falado de dízimos e ofertas primordialmente para a igreja, é verdade que essa é só uma pequena parte do que deveríamos doar. Gostaria de oferecer uma palavra de preocupação a respeito a pessoas e organizações com as quais devemos ajudar no nosso tempo, talento e tesouros. Essas palavras de precaução valem tanto para as comunidades de fé quanto para as organizações seculares. Já no primeiro século da nossa era, existia entre líderes da igreja cristã a preocupação com o surgimento daqueles que, apresentando-se como os apóstolos e pregadores ou profetas, buscavam ganhos materiais por meio da pregação do evangelho. Podemos ver essa preocupação claramente no Didache ou Ensino das 12 Apóstolos, um documento da igreja primitiva que apareceu em 1875 na cidade de Istambul, Turquia. O Didache indica, por exemplo, que qualquer apóstolo ou profeta que quisesse mais do que o pão para o caminho, pedisse dinheiro ou desmandasse alojamento por mais de 2 dias, deveria ser considerado falso. No século XXI, podemos chegar a ser um pouco mais indulgentes, mas nem tanto. Apresento a seguir algumas questões para pensar a respeito de dar a qualquer organização ou pessoa. Quantos anos tem essa organização ou igreja? Eles têm metas concretas e claras e estão tentando ser tudo para todos. Quem muito abraça, pouco aperta, diz o ditado. Há pessoas que você não conhece bem? O que eles dizem?
Qual a reputação do líder? Como se refletem na vida dele os princípios e valores explanados nesse livro? Essa organização ou igreja tem relatórios financeiros regulares? Esses relatórios estão disponíveis para os contribuintes? Eles têm um auditor externo à organização? A organização tem um conselho diretivo ou é uma ditadura? Os membros do conselho diretivo são membros da mesma família? Quantos? Quais são os resultados concretos do trabalho dessa organização? Qual a porcentagem de doações usada para arrecadar mais donativos? Como é estabelecido o salário dos líderes da organização ou da igreja? Quantos salários mínimos ganha o líder máximo? Finalizo o tema generosidade com mais um ingrediente para o sucesso econômico com a história a seguir. Eis que certa vez um mendigo estava pedindo dinheiro à beira da estrada, quando passou ao seu lado o famoso Alexandre o Grande. Alexandre fitou-o e, como um gesto bondoso, deu-lhes algumas moedas de ouro. Um dos servos do grande conquistador, surpreso com a generosidade de Alexandre, disse-lhe: Meu senhor, algumas moedas de cobre poderiam ter satisfeito a necessidade desse mendigo. Por que dar ouro para ele? O conquistador olhou para seu pajem e respondeu com sabedoria: Algumas moedas de cobre poderiam ter satisfeito a necessidade do mendigo, mas as moedas de ouro satisfazem a generosidade de Alexandre. Aprendemos a dar um nível que não se satisfaça apenas as necessidades físicas dos demais, mas, acima de tudo, satisfaça a generosidade e a integração do nosso coração. Perguntas e prática do capítulo 9. Qual o seu maior anseio agora que sabe como prosperar? 2. Quais são as suas motivações ao doar? 3. Você se lembra quando foi a última vez que deu algo sacrificialmente e o que obteve com essa experiência? 4. Aponte os princípios que considera mais importante quando se trata da atitude do cristão que dá. 5. Você transmite esses ensinamentos aos seus filhos?